Você sabia que o lugar onde Jesus multiplicou os pães e os peixes ainda existe, e que é possível ver a pedra onde ele teria colocado os alimentos antes de abençoá-los? E mais impressionante, há um local descoberto recentemente que pode ter preservado pegadas do próprio Messias, cravadas na história, literalmente. Ao longo dos séculos, muitos desses lugares foram esquecidos, destruídos ou transformados, mas outros permanecem vivos, preservando não apenas pedras e estruturas, mas ecos de uma presença que mudou o mundo. Nesta jornada, vamos explorar 15 locais marcantes por onde Jesus caminhou, pregou, orou, chorou, curou. E onde a fé ainda pulsa. Alguns estão entre os mais conhecidos da história. Outros, quase ninguém ouviu falar. Mas todos eles guardam algo em comum. São portais entre o tempo e a eternidade. E o último da lista é simplesmente inacreditável. E enquanto a gente revela esses cenários surpreendentes, onde o tempo parece ter parado, faz sentido caminhar junto daqui para frente. Tem muito mais por vir. Então aproveita e se inscreve no canal. Assim, cada novo passo dessa descoberta chega direto até você. Belém, uma pequena cidade localizada ao sul de Jerusalém, guarda um dos marcos mais emblemáticos da fé cristã. O local onde, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 7, Maria deu à luz a Jesus e o colocou em uma manjedoura. A simplicidade do cenário contrasta com a grandiosidade do evento que ali ocorreu. Nos dias de hoje, esse local está identificado pela Basílica da Natividade, uma das igrejas mais antigas do mundo, ainda em uso, construída originalmente no século IV pelo imperador Constantino. Ela abriga a Gruta da Natividade, onde uma estrela de prata marca o ponto exato que, segundo a tradição, seria o local do nascimento do Messias. Ao adentrar a basílica, a atmosfera muda. O silêncio respeitoso dos peregrinos, o aroma de incenso e a arquitetura antiga criam uma sensação de reverência profunda. Embora tenha passado por restaurações ao longo dos séculos, grande parte de sua estrutura original permanece, incluindo mosaicos bizantinos e colunas que testemunharam incontáveis gerações de fiéis. A gruta subterrânea, iluminada por lâmpadas suspensas, convida à reflexão e à humildade diante do mistério da encarnação. No entorno da basílica, Belém revela uma cidade que, apesar das tensões políticas, continua viva, pulsante e repleta de fé. O comércio local se adaptou ao fluxo constante de peregrinos, oferecendo desde artesanatos cristãos até antiguidades. Muitos moradores mantêm viva a tradição da hospitalidade, enxergando o turismo religioso como missão espiritual, não apenas como sustento econômico. A vida cotidiana se entrelaça com o sagrado de forma quase natural. Visitar Belém é reencontrar a humanidade de Deus revelada na vulnerabilidade de um recém-nascido. Ali, o Verbo se fez carne, como diz João capítulo 1, versículo 14. E ao ver como esse local está hoje, é impossível não se emocionar com a continuidade da devoção e o esforço em preservar uma herança que ultrapassa os séculos. Ainda que o cenário mude, a essência do acontecimento permanece intacta no coração dos que ali chegam. A cidade segue sendo um ponto de convergência entre o passado e o presente, entre a fé que iniciou humildemente numa estrebaria e a fé que ainda move milhões de pessoas pelo mundo. A pergunta inevitável para quem passa por ali não é apenas o que aconteceu, mas o que isso ainda significa para mim hoje. Nazaré, situada nas colinas da Galileia, é o cenário silencioso onde Jesus passou a maior parte de sua infância e juventude. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 23, foi ali que a família de José e Maria se estabeleceu após retornar do Egito. Ao contrário dos grandes eventos ocorridos em Jerusalém ou Belém, a vida em Nazaré foi marcada pela simplicidade e anonimato.
Era uma vila pequena, desprezada por muitos, como revela a exclamação de Natanael em João capítulo 1, versículo 46. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Hoje, Nazaré cresceu e tornou-se uma cidade árabe-israelense com mais de 80.000 habitantes. No entanto, ainda preserva locais significativos que apontam para a presença de Jesus. Um dos principais é a Basílica da Anunciação, construída sobre as ruínas da antiga Casa de Maria. Essa igreja imponente guarda no subsolo vestígios arqueológicos que remetem ao tempo de Jesus, incluindo moradias e utensílios domésticos. É impressionante imaginar o menino Jesus correndo por aquelas ruelas estreitas e brincando entre as pedras que hoje são protegidas como relíquias. Apesar da modernização visível, o contraste entre o sagrado e o cotidiano permanece. As famílias locais vivem em meio aos sítios arqueológicos, e a fé está presente tanto nos espaços religiosos quanto na hospitalidade dos moradores. A presença cristã, embora minoria na região, resiste com vitalidade, celebrando liturgias que ecoam há mais de 2.000 anos. Nazaré se transforma em uma ponte entre o divino e o humano, onde o Filho de Deus viveu a vida comum de um jovem galileu. O que torna essa etapa da vida de Jesus tão valiosa é exatamente sua normalidade. Ele cresceu obediente, aprendeu um ofício, viveu sob autoridade parental e foi preparado silenciosamente para a sua missão. Nazaré nos convida a perceber a presença de Deus nas coisas simples, no cotidiano, que também pode ser sagrado. A santidade não brota apenas de grandes feitos, mas da fidelidade nas pequenas tarefas diárias. Ver como Nazaré está hoje é enxergar que a fé pode florescer nos lugares menos prováveis e que a grandeza de Deus pode se revelar na vida simples de um lar. Para quem visita a cidade, a experiência não é apenas turística, mas profundamente formativa. Em um vilarejo modesto chamado Caná, próximo a Nazaré, ocorreu um episódio que marcou o início público do ministério de Jesus, a transformação da água em vinho, como está registrado em João capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Foi em um casamento, num momento de necessidade prática, que o poder divino se manifestou discretamente, mas com significado profundo. Este milagre revelou não apenas a compaixão de Jesus pelos noivos, mas também a sua atenção aos detalhes da vida humana e a alegria das celebrações. Hoje, Caná é identificada como a vila de Cafr-Cana, localizada no norte de Israel. O local tradicional do milagre é marcado pela Igreja das Bodas de Caná, uma construção católica que atrai casais do mundo inteiro, muitos dos quais renovam seus votos matrimoniais no mesmo lugar onde, acredita-se, Jesus honrou a união de um casal com seu primeiro sinal de poder. As ruas são estreitas, cercadas por lojas que vendem vinho local, uma lembrança tangível do que aconteceu ali. Ao percorrer os corredores da igreja, o visitante é envolvido por uma atmosfera de solenidade e expectativa. A tradição cristã e a arqueologia se encontram no subsolo da igreja, onde se encontram jarros de pedra antigos, semelhantes aos mencionados na narrativa bíblica. A ligação entre o texto sagrado e a realidade física torna-se palpável. Ali, o milagre ganha nova dimensão. Não é apenas uma história do passado, mas um sinal da presença de Deus no presente. Caná nos ensina que Jesus não é alheio às alegrias humanas. Ele valoriza relacionamentos, honra compromissos e transforma escassez em abundância. Esse milagre também prefigura a nova aliança, onde o vinho simboliza o sangue do Cordeiro, e nos lembra que todo início, como um casamento, pode ser selado pela graça divina. Essa dimensão simbólica permanece viva para os peregrinos que ali chegam em busca de bênção e renovação. A vila de Caná, embora pequena, é um grande testemunho da generosidade de Deus.
A paisagem atual, com sua simplicidade e devoção silenciosa, permite aos visitantes refletirem sobre o poder transformador de Cristo em todas as áreas da vida. Nem tudo precisa ser espetacular aos olhos do mundo para ser eterno diante de Deus. O Mar da Galileia, apesar de seu nome, é um grande lago de água doce, que desempenhou um papel central na vida e no ministério de Jesus. Foi ali, entre redes e barcos, que ele chamou seus primeiros discípulos, pescadores simples que viriam a transformar o mundo. Uma das cenas mais impactantes que ocorreu nesse cenário é a pesca milagrosa, descrita em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Após uma noite inteira sem pescar nada, Pedro e seus companheiros, seguindo a ordem de Jesus, lançam novamente as redes e colhem uma quantidade tão grande de peixes que quase não conseguem carregar. Hoje, quem visita o Mar da Galileia se depara com uma paisagem tranquila e quase intocada, pontuada por pequenos vilarejos que sobreviveram ao tempo. A cidade de Tiberíades, à beira do lago, é um dos pontos mais visitados, mas há locais menos turísticos e mais silenciosos que ajudam o visitante a imaginar como era aquele tempo. As águas calmas ainda refletem a luz do entardecer como espelhos, e pescadores continuam a lançar suas redes, mantendo tradições milenares. A espiritualidade desse local é envolvente. O som das ondas suaves, o voo das aves, a brisa que sopra sobre as águas, tudo coopera para criar uma atmosfera de encontro e chamado. Muitos peregrinos relatam experiências de renovação espiritual ao contemplar o mesmo horizonte que os discípulos um dia viram. O Mar da Galileia tornou-se, por isso, um símbolo de conversão e missão, onde o ordinário se transforma em extraordinário nas mãos do Salvador. A pesca milagrosa, além de demonstrar o poder de Jesus, também revela um princípio eterno. Obediência abre caminho para a abundância. Pedro, ao declarar, "Por tua palavra lançarei as redes", oferece uma das maiores declarações de fé prática nas Escrituras. Não era lógica, mas confiança. E esse tipo de confiança ainda é requerido daqueles que decidem seguir o Mestre, mesmo sem entender completamente os desígnios divinos. O lago continua ali, silencioso, mas carregado de memórias. Suas margens contam histórias e suas águas ainda ecoam o chamado: "Segue-me". Para quem contempla aquele cenário, a impressão é de que o tempo desacelera, permitindo que a alma respire e ouça novamente a voz que uma vez ecoou sobre aquelas mesmas águas. Subindo uma colina próxima ao Mar da Galileia, chega-se ao lugar tradicionalmente identificado como o Monte das Bem-aventuranças. Foi nesse ambiente elevado, com vista ampla para o lago e para os campos da Galileia, que Jesus pronunciou um dos discursos mais transformadores da história, o Sermão da Montanha. Mateus, capítulos 5 a 7, registra esse ensinamento que virou fundamento ético e espiritual, não apenas para os cristãos, mas para a humanidade. Ali, Jesus revelou o caráter do reino de Deus, começando com palavras desconcertantes: "Bem-aventurados os pobres em espírito". O local atual é marcado por uma igreja octogonal, construída pelos franciscanos no século XX, cujos 8 lados representam as 8 bem-aventuranças. Seus jardins floridos e bancos de pedra convidam à contemplação. Mais do que um ponto turístico, o Monte das Bem-aventuranças é um espaço de meditação profunda. A tranquilidade que envolve o lugar contrasta com o impacto radical das palavras de Jesus, que ali desafiou estruturas religiosas, sociais e políticas. Estar ali é perceber que o reino que Jesus propôs não é conquistado pela força, mas pela humildade. Suas palavras subvertem a lógica do mundo, exaltando os que choram, os mansos
os que têm fome e sede de justiça. E esse ensino, ainda hoje, continua atual e necessário, especialmente em tempos marcados por desigualdade, orgulho e autossuficiência. Cada pedra e cada flor do monte parecem guardar o eco dessas palavras eternas. É interessante notar como Jesus escolheu a altura para ensinar, não para se exaltar, mas para ser ouvido por todos. Ao olhar o vale abaixo, entende-se por que multidões se reuniam ali. O ambiente era natural, para uma acústica perfeita, e a mensagem alcançava longe. Aqueles que ouviram saíram dali diferentes. Muitos foram curados, não apenas no corpo, mas na maneira de enxergar a vida. Hoje, o Monte das Bem-aventuranças continua sendo um púlpito natural de onde o Evangelho ainda é proclamado. Cada peregrino que sobe até ali carrega consigo perguntas e dores, e muitos descem com respostas e esperança renovada. É um lugar onde o céu parece tocar a terra e onde ainda se ouve, em silêncio, a doce voz do Mestre. Cafarnaum, situada à beira do mar da Galileia, foi chamada por Mateus, capítulo 4, versículo 13, de a cidade de Jesus. Foi ali que ele estabeleceu sua base ministerial após deixar Nazaré. O vilarejo de pescadores se tornou palco de muitos de seus milagres e ensinamentos, sendo um ponto de convergência entre o divino e o cotidiano. Foi em Cafarnaum que Jesus curou o servo do centurião, libertou o homem endemoniado na sinagoga e curou a sogra de Pedro, revelando poder e compaixão em meio à rotina comum de um povoado simples. As escavações arqueológicas feitas no local trouxeram à luz estruturas notáveis, como a sinagoga de Pedra Branca, construída sobre outra mais antiga, onde é possível que Jesus tenha ensinado. Ao lado, encontram-se os restos da casa que se acredita ter sido de Pedro, identificada por inscrições cristãs antigas. Uma moderna igreja suspensa foi construída sobre esse sítio, com piso de vidro, permitindo aos visitantes olhar diretamente para as ruínas abaixo. Caminhar pelas ruas estreitas de Cafarnaum é como percorrer um cenário congelado no tempo. As pedras gastas pelas passadas de gerações testemunham uma fé que resiste. O silêncio do local é quebrado apenas pelas orações dos peregrinos e pelo som do vento vindo do lago. Não há como não imaginar Jesus andando por aquelas ruas, encontrando as pessoas com um olhar que transformava destinos. Cafarnaum não foi apenas um ponto geográfico de apoio, mas o símbolo da proximidade de Deus com a vida humana. Lá, o sagrado se manifestava em casas comuns, em refeições compartilhadas, em encontros espontâneos. Jesus se fez vizinho, mostrou que o reino começa em casa, entre as conversas da sala e os gestos simples da vida familiar. A cidade nos lembra que grandes milagres podem nascer de corações abertos no cotidiano. Embora hoje em ruínas, Cafarnaum continua viva para quem tem olhos de fé. Cada pedra carrega memórias, e cada sombra entre as ruínas parece guardar ecos das palavras do Mestre. É impossível sair dali da mesma forma que se entrou. Em cada canto há um convite à fé prática, à entrega genuína e à vivência diária do Evangelho. Poucos lugares carregam tamanha força simbólica como o Rio Jordão. Suas águas testemunharam momentos marcantes da história bíblica, mas nenhum tão decisivo quanto o batismo de Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13, foi ali que ele se apresentou a João Batista, não por necessidade de arrependimento, mas para cumprir toda a justiça. Ao emergir das águas, os céus se abriram. O Espírito Santo desceu como uma pomba e a voz do Pai ecoou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Hoje, há dois principais locais reconhecidos como possíveis pontos do batismo: Qasr el-Yahud, mais próximo de Jericó, e Yardenit, no norte de Israel.
Ambos estão preparados para receber peregrinos que desejam renovar seu compromisso espiritual através das águas. O cenário é simples, mas a emoção é profunda. Muitos se ajoelham na margem, choram, oram e mergulham, revivendo simbolicamente a experiência de novo nascimento. O Rio Jordão não é largo nem imponente à primeira vista. Suas águas são modestas e correm tranquilas. No entanto, sua importância transcende o aspecto físico. É o ponto de encontro entre o céu e a terra, entre a velha vida e a nova criação. Jesus, ao entrar naquele rio, desceu às profundezas da condição humana para elevar a humanidade à dignidade da filiação divina. O gesto foi um ato de identificação com os pecadores, uma antecipação do sacrifício que viria. Nas margens do Jordão, compreendemos que o batismo não é apenas um rito religioso, mas um marco existencial. Ali, somos lembrados de que não há transformação sem entrega, e não há vida com Deus sem passagem pela renúncia. As águas carregam esse simbolismo, lavam, enterram o velho homem e fazem emergir uma nova criatura. Por isso, esse ponto continua sendo um dos mais procurados por cristãos do mundo todo. Ao olhar para o Jordão atual, entre rituais de fé e silêncio reverente, a alma é confrontada com a decisão que mudou o curso da história. Jesus se fez servo, se humilhou e nos ensinou que o caminho da glória passa pela obediência. Aquelas águas que um dia tocaram o Filho de Deus seguem correndo como um lembrete permanente da graça que nos alcança. Às margens do Mar da Galileia, em uma região chamada Tabgá, aconteceu um dos sinais mais tocantes do ministério de Jesus: a multiplicação dos pães e dos peixes. Esse milagre, registrado em João capítulo 6, versículo 11, revela não apenas o poder do Messias sobre a matéria, mas, sobretudo, sua compaixão por uma multidão faminta, tanto no corpo quanto na alma. 5 pães de cevada e 2 peixes, nas mãos de um menino, foram suficientes para alimentar milhares, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Atualmente, esse local é marcado pela Igreja da Multiplicação, um templo católico decorado com belíssimos mosaicos bizantinos, entre eles o famoso desenho de 2 peixes ladeando um cesto com pães. O altar da igreja foi construído sobre a pedra, onde, segundo a tradição, Jesus teria colocado os alimentos antes de abençoá-los. O ambiente transmite uma calma profunda, com jardins bem cuidados e uma vista que se abre para o lago, remetendo diretamente à simplicidade do milagre. Estar em Tabgá é refletir sobre como Deus usa o pouco para realizar o muito. Jesus não agiu sozinho. Ele convidou os discípulos a distribuírem o alimento, tornando-os participantes do milagre. Isso nos mostra que a provisão divina não exclui a cooperação humana. O menino que entregou seu lanche talvez nunca tenha imaginado o impacto de seu gesto. E, no entanto, sua pequena oferta entrou para a história como um símbolo de generosidade e fé. Esse milagre também ecoa os gestos de Jesus na última ceia, antecipando a partilha do pão como expressão máxima de amor. Tabgá se torna, então, um lembrete da mesa que se estende a todos, onde não falta lugar nem alimento. Em tempos de escassez, ansiedade e individualismo, o milagre da multiplicação fala alto sobre confiar, repartir e crer que o pouco com Deus é suficiente. Nas pedras antigas e nas águas calmas, esse lugar ainda comunica esperança. É impossível estar ali e não se perguntar: o que tenho nas mãos que posso oferecer? Tabgá não é apenas um marco histórico. É um convite a participar da obra de Deus com tudo aquilo que, por menor que pareça, pode alimentar multidões quando consagrado. Em Jerusalém, entre ruelas estreitas e pedras gastas pelo tempo, encontra-se a Via Dolorosa, o caminho tradicional que marca os últimos passos de Jesus em direção ao Calvário.
segundo o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17, foi carregando a sua cruz que ele percorreu esse trajeto rumo ao lugar chamado Gólgota. Cada metro percorrido ali ecoa dor, redenção e amor sacrificial. É impossível caminhar por essas ruas sem sentir o peso simbólico do que ali aconteceu. A Via Dolorosa começa próximo ao local onde se acredita ter sido o pretório romano, onde Pilatos lavou as mãos e entregou Jesus à crucificação. Ao longo do percurso, há 14 estações que lembram eventos como a queda de Jesus, o encontro com Maria, a ajuda de Simão Cirineu e o consolo às mulheres de Jerusalém. Muitas dessas estações estão integradas a igrejas, capelas e muros antigos que silenciosamente testemunham a fé de séculos. Hoje, a Via Dolorosa é atravessada diariamente por peregrinos que refazem o trajeto com orações, cantos e lágrimas. O barulho do comércio local, que convive com a devoção dos fiéis, cria um contraste entre o sagrado e o profano, como se o sofrimento de Cristo ainda estivesse entrelaçado à realidade dura do mundo. E talvez esteja. A caminhada é densa, introspectiva. Cada passo evoca o preço do perdão, a profundidade da entrega e a seriedade do pecado. O percurso termina na Igreja do Santo Sepulcro, onde se localiza o Calvário e o túmulo vazio. A Via Dolorosa não é apenas uma rota física, mas um itinerário espiritual. Ela nos convida a carregar a cruz diariamente, como Jesus instruiu em Lucas capítulo 9, versículo 23. O caminho do discipulado passa pela renúncia, pelo sofrimento, mas também pela certeza da ressurreição que aguarda ao final. A Jerusalém moderna preserva esse trajeto não apenas como memória histórica, mas como pulsação viva da fé. Ao caminhar por ali, entre o passado e o presente, o peregrino redescobre sua própria jornada com Cristo. A Via Dolorosa segue sendo um chamado silencioso a viver com a mesma entrega do homem das dores. Na encosta oriental de Jerusalém, ergue-se o Monte das Oliveiras, um lugar marcado por silêncio, sombra e súplica. Entre suas oliveiras centenárias, Jesus viveu momentos de profunda angústia e oração. Como relata o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 44, quando, tomado de agonia, orou intensamente e seu suor tornou-se como gotas de sangue. O Getsêmani, jardim localizado na base do monte, tornou-se o palco da rendição total do Filho ao plano do Pai, onde ele declarou: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." Hoje, o Monte das Oliveiras é um dos pontos mais emblemáticos de Jerusalém. Do alto avista-se toda a cidade antiga, incluindo o Domo da Rocha, a muralha e o Vale do Cedron. Ali estão localizadas igrejas históricas como a Igreja de Todas as Nações, construída junto ao Getsêmani, com vitrais escuros que criam uma atmosfera de luto e reflexão. Perto dali, as árvores antigas continuam de pé, e muitos acreditam que algumas delas remontam ao tempo de Jesus. Seus troncos retorcidos parecem carregar séculos de oração. Esse cenário nos convida a entrar em um espaço de profunda entrega espiritual. A oração de Jesus não foi serena, mas dolorosa. Ele sabia o que o aguardava, mas escolheu submeter-se. O Monte das Oliveiras representa o momento em que a decisão foi selada no coração do Salvador, antes mesmo de ser consumada na cruz. É ali que vemos o ápice da obediência. Uma entrega sem reservas, mesmo diante do sofrimento iminente. Para os peregrinos que ali chegam hoje, o desafio é reviver essa experiência interiormente. O monte nos ensina que a fé verdadeira se manifesta nos momentos de luta interna, quando somos chamados a dizer sim à vontade divina, mesmo que ela contrarie nossos desejos mais profundos. Ali, o discipulado encontra sua definição mais clara. Seguir Jesus é também carregar a cruz da rendição. O silêncio do Getsêmani continua a ecoar na alma dos que o visitam.
Cada pedra e cada folha parecem repletas de súplicas antigas, e mais do que qualquer explicação, esse lugar fala ao coração. Ele lembra que a verdadeira força espiritual nasce da oração solitária, das lágrimas sinceras e da decisão de obedecer, mesmo quando tudo em nós quer fugir. Poucos lugares no mundo carregam um peso tão denso quanto o Gólgota, também chamado de Calvário. Foi ali, fora dos muros da antiga Jerusalém, que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, coroado com espinhos e abandonado pela multidão. O Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 33, descreve que esse era um lugar chamado Caveira, e ali o Filho de Deus foi suspenso entre o céu e a terra. A cruz não foi apenas um instrumento de tortura, mas o altar da redenção do mundo. Hoje, o local tradicionalmente reconhecido como Gólgota está contido dentro da Igreja do Santo Sepulcro, um edifício que guarda, sob a mesma cúpula, o local da crucificação e o túmulo vazio. Ao subir as escadas internas da igreja, chega-se a uma pequena capela ornamentada, onde peregrinos se ajoelham para tocar o ponto onde se acredita que a cruz foi fincada. O ambiente é carregado de reverência. O brilho dos ícones e a penumbra do lugar criam uma atmosfera intensa, onde lágrimas facilmente escorrem de olhos atentos. Contemplar o Calvário é confrontar-se com a realidade do amor que se doa até o fim. Ali, Jesus pronunciou palavras que ainda ressoam com poder. Pai, perdoa-lhes, está consumado. A cruz é o símbolo central da fé cristã, porque nela convergem justiça e misericórdia, dor e vitória, morte e ressurreição. O Gólgota não é o fim da história, mas o ponto de virada. É o local onde a maior injustiça resultou na maior graça. Não há como permanecer indiferente diante desse lugar. A cruz expõe o pecado, mas também revela o caminho da reconciliação. Cada peregrino que se ajoelha ali carrega sua própria história, suas dores, seus arrependimentos. E ali encontra não condenação, mas perdão. O Gólgota é um altar onde toda alma pode ser restaurada. O sangue derramado ainda fala mais alto do que qualquer acusação. Embora o cenário físico tenha mudado com o tempo, a essência do que aconteceu naquele monte permanece viva em cada celebração da ceia, em cada cruz erguida, em cada coração que se rende. O Calvário é eterno em sua mensagem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A esperança da fé cristã não termina na cruz, mas floresce no túmulo vazio. Após ser sepultado em um jardim próximo ao Gólgota, Jesus ressuscitou no terceiro dia, como relatado em Marcos capítulo 16, versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou. O local tradicional de sua sepultura e ressurreição está hoje dentro da mesma igreja do Santo Sepulcro, dividida em diferentes capelas e administrada por várias tradições cristãs, cada uma mantendo viva a memória do acontecimento mais importante da história. Ao entrar no Santo Sepulcro, o peregrino é envolvido por um silêncio denso, quase sagrado. No centro do edifício está o edículo, a pequena construção que abriga o túmulo vazio. Milhares de fiéis se enfileiram pacientemente para entrar por poucos segundos naquele espaço apertado, onde apenas 2 ou 3 cabem de cada vez. Muitos tocam a pedra com as mãos, outros se ajoelham. Não há palavras suficientes para descrever o que se sente ali. É um misto de reverência, alegria e uma certeza difícil de explicar. A ressurreição não é apenas um fato histórico, mas uma realidade espiritual que continua a transformar vidas. Aquele túmulo vazio significa que a morte não tem a última palavra. Jesus venceu o maior inimigo da humanidade e, com isso, abriu um novo caminho para todos os que nele creem. Não se trata de um símbolo abstrato,
mas de uma presença viva que continua a falar com poder ao coração dos que se aproximam com fé. O Santo Sepulcro é, portanto, mais do que um destino turístico, é o centro da fé cristã. Cada canto da igreja, com suas velas acesas, incenso e cânticos, testemunha uma fé que não morreu com o tempo, pelo contrário, se renovou a cada geração. A ressurreição é o sopro de vida que anima a missão da igreja, o combustível da esperança e a prova de que o amor de Deus triunfa sobre todo o mal. Ver esse local hoje é ser convidado a crer novamente, com frescor. A pedra foi removida não apenas há 2000 anos, mas continua a ser removida cada vez que alguém escolhe viver pela fé. Aquele túmulo vazio ainda fala, e sua mensagem é clara. A vida venceu, e aquele que crê jamais estará só. Poucos metros acima do Getsêmani, no alto do Monte das Oliveiras, um último encontro marcou a despedida visível de Jesus de seus discípulos. Foi ali, conforme Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 9, que após falar palavras finais de encorajamento e missão, ele foi elevado às alturas diante dos olhos de todos, até desaparecer numa nuvem. A cena foi tão impactante que 2 anjos precisaram intervir, dizendo que ele voltaria do mesmo modo como o viram subir. Hoje, no local tradicional onde se acredita ter ocorrido a ascensão, encontra-se uma pequena capela chamada de Capela da Ascensão, que contém uma pedra com a marca que, segundo a tradição, teria sido deixada pela planta do pé de Jesus. É uma estrutura simples, circular, cercada de silêncio e reverência. Os peregrinos que chegam ali se deparam não com um espetáculo, mas com um espaço de expectativa, pois é também o ponto profetizado do seu retorno glorioso. O Monte das Oliveiras, nesse contexto, torna-se símbolo duplo, da partida e da promessa. Enquanto a cruz representa o sacrifício passado e o túmulo vazio confirma a vitória presente, a ascensão aponta para o futuro da esperança cristã. Jesus não foi embora como quem se ausenta, mas como quem se antecipa. Ele subiu para preparar lugar, como afirmou em João capítulo 14, versículo 2, e prometeu voltar para buscar os seus. Estar nesse local hoje é experimentar uma tensão sagrada entre saudade e esperança. O olhar do peregrino se volta ao céu, mas os pés permanecem na terra, comprometidos com a missão que ele confiou: ser testemunhas até os confins do mundo. A ascensão não marca o fim da obra de Cristo, mas sua continuidade através dos que creem e vivem como embaixadores do reino. No alto daquele monte, entre o céu e a terra, a fé se renova. Cada pedra, cada vento que sopra, cada nuvem que passa, parece lembrar que o rei voltará. E o que era despedida transforma-se em anúncio. A história ainda não terminou. A última palavra ainda será dita por aquele que um dia subiu, mas prometeu voltar. Em meio ao avanço da tecnologia e ao crescimento do turismo religioso, surgiu uma iniciativa que convida fiéis e curiosos a literalmente caminharem pelos passos de Jesus, a Jesus Trail. Essa trilha moderna, com aproximadamente 65 quilômetros de extensão, liga Nazaré ao Mar da Galileia e passa por lugares como Séforis, Caná, o Monte Arbel e Capernaum. Trata-se de um percurso desenhado com base em rotas históricas que Jesus possivelmente percorreu em sua vida e ministério na Galileia. Ao longo do trajeto, o peregrino é confrontado com paisagens que mesclam o antigo e o novo. Caminha-se entre plantações de oliveiras, ruínas romanas, montanhas de vista panorâmica e vilarejos que ainda guardam o ritmo tranquilo do campo. A experiência é tanto física quanto espiritual. Não é apenas uma caminhada, é uma peregrinação que permite meditar, orar e refletir sobre as palavras e obras do Mestre. A beleza da Jesus Trail está no reencontro com o tempo do caminhar. Vivemos em uma era de pressa,
Mas Jesus viveu em um ritmo de presença. Ele andava com as pessoas, parava para escutar, curava no caminho, ensinava enquanto caminhava. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 52, relata que após curar o cego Bartimeu, ele o seguia pelo caminho. Caminhar com Jesus sempre foi mais do que seguir passos. É aprender com cada passo. Muitos que percorrem a trilha relatam profundas transformações interiores. O cansaço do corpo contrasta com o renovo da alma. Ao se expor à natureza e à simplicidade do trajeto, muitos redescobrem a fé, reavaliam prioridades e reconhecem a presença de Deus nos detalhes. A trilha se torna um espelho do discipulado, exige esforço, foco, comunhão e perseverança. O mais impressionante é perceber que, 2000 anos depois, ainda é possível, de forma concreta, seguir os caminhos do Messias. E ao fazer isso, descobrimos que o solo por onde ele andou continua fértil, não apenas em terra, mas em significado. O Jesus Trail nos lembra que o Evangelho é um caminho que se vive, e não apenas uma crença que se declara. Pouco falado por muito tempo e quase esquecido nos mapas sagrados, um local surpreendente emergiu das escavações arqueológicas nas últimas décadas. Magdala, a cidade natal de Maria Madalena. Situada às margens do Mar da Galileia, próxima a Tiberíades, essa antiga vila pescadora se revelou com impressionante riqueza histórica e espiritual. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 2, menciona Maria como aquela de quem Jesus expulsou 7 demônios e que, após sua libertação, passou a segui-lo com fidelidade inabalável. O que torna Magdala inacreditável não é apenas sua redescoberta, mas o estado de preservação e a importância espiritual que carrega. Arqueólogos encontraram ali uma sinagoga do primeiro século com mosaicos intactos, colunas preservadas e um artefato único chamado Pedra de Magdala, que apresenta o mais antigo símbolo do menorá fora de Jerusalém. É praticamente certo que Jesus esteve ali e muito provavelmente ensinou naquela sinagoga, já que o Evangelho afirma que ele percorreu todas as cidades da Galileia ensinando nas sinagogas. Além das descobertas históricas, o local abriga hoje um centro de espiritualidade chamado Duc in Altum. Avance para águas mais profundas. Expressão dita por Jesus em Lucas, capítulo 5, versículo 4. O centro é voltado especialmente à dignidade da mulher na fé cristã, com capelas belíssimas dedicadas às discípulas do Senhor. O altar principal está localizado sobre os restos de um antigo porto, simbolizando a missão que nasce do encontro com Cristo. Estar em Magdala hoje é como ser surpreendido por um presente escondido do tempo. O local não estava nos roteiros tradicionais até recentemente, e muitos peregrinos se emocionam profundamente ao descobrir que sob a terra esquecida repousavam testemunhos vivos da presença do Messias e de seus seguidores mais fiéis. A conexão entre o Evangelho e a arqueologia se torna palpável ali como em poucos lugares. Magdala encerra esta jornada de forma poderosa. Ela nos lembra que há tesouros ainda ocultos, histórias ainda sendo desvendadas, e que o seguimento de Jesus é uma aventura contínua. O que foi perdido está sendo achado. O que parecia apagado volta à luz. E ao caminhar por essas ruínas silenciosas, a alma reconhece, os passos de Cristo continuam deixando marcas onde menos se espera, até hoje. Quantos desses lugares você já conhecia? E qual mais tocou sua alma hoje? Compartilhe nos comentários suas memórias, sua fé, suas impressões. E não guarde isso só para você. Envie este vídeo para alguém especial. Há caminhos que precisam ser revisitados, mesmo que seja só com o coração. E se ainda não está inscrito, esse é o momento certo de fazer parte, porque histórias como essas não podem passar despercebidas.